outro canto, já faz tempo que algum tempo que a gente não canta aqui. E talvez eu nem lembre direito da letra, eu tenho que olhar para aí. Alegria, é com base em Filipenses. Alegria é viver feliz, sem importar qual a situação, se honrado ou humilhado, em escassez ou fartura de pão. Alegria. Saber, Senhor, diferentemente do que vemos e ouvimos nas igrejas, como é bom saber, Senhor, que o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades e não os nossos desejos, as nossas vontades, sempre materiais, querendo coisas do mundo que jaz no maligno. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender que nós podemos tudo perder, mas não podemos perder a graça do Senhor, a maravilha do Senhor estar conosco. Oh, meu Deus, nos ajuda a entender o que é igreja, o que é a Tua palavra, o que é salvação, o que é condenação, inclusive, de onde o Senhor nos tirou. Nos ajuda, meu Pai querido, a entender isso. A Tua igreja não sabe disso, como Israel também não sabia da lei no tempo de Moisés. Até conhecia a lei, a palavra, mas não sabia nada do seu significado. A Tua Bíblia nos revela isso. A igreja também não sabe nada do Evangelho, embora se chamem evangélicos. Nos ajuda, meu Senhor, e nos perdoa a fraqueza de fraquejar, inclusive, por ver
tão grande desgraça no seio da igreja. Nos ajuda, Senhor Deus, para que possamos resistir firmes, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sem duvidar, certo, da sua fidelidade, da sua misericórdia, que dura para sempre. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Amém. Irmãos, há bastante tempo, vocês sabem que a gente vem falando sobre igreja nas pregações, porque a igreja que eu vejo, que eu conheço, que eu nasci, que eu me criei, não é a igreja da Bíblia. É uma igreja de homens, uma organização socio-religiosa, política e econômica. Qualquer uma é assim. Então eu venho falando sobre igreja, e a vez passada, no domingo passado, a gente pregou sobre a igreja e a evangelização. Vocês lembram disso. A gente pregou lá em João, Jesus dizendo ao discípulo: olha, vocês ainda não são capazes de suportar todas as coisas que eu tenho para dizer, mas o Espírito Santo vai vos fazer lembrar o que eu ensinei, e lembram? Nós lemos isso aqui. E vai vos conduzir a toda a verdade. Aí nós vimos que uma igreja que não tem essa revelação e que não é conduzida a toda a verdade, ela vai levar quem à verdade? Como a igreja pode ser luz para o mundo se ela está imersa nas mais densas trevas do mundo? Como convencer um pecador do pecado se a igreja está no mesmo pecado do pecador? É assim que eu vejo a igreja desde que eu me converti, com 13 anos de idade. Então hoje a gente falou do papel da igreja como evangelizadora aos pecadores não convertidos ainda. E a gente falou: o que eu vejo na Bíblia, no Novo Testamento, é que o Evangelho tem que ser pregado, não tem outra forma de se pregar o Evangelho de forma eficaz como Jesus mandou. Está lá ele mandando seus discípulos no final de Lucas, o que é e como é que vocês vão pregar. Está lá escrito. É para pregar chamando pecadores ao arrependimento, mostrando a eles que foi que Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, que Ele é o Salvador. É isso que é para pregar. E nas cartas apostólicas, todas elas, nós vemos os apóstolos escrevendo cartas a pecadores já convertidos, a igrejas, no mesmo tom, chamando esses pecadores já remidos ao arrependimento. Todas, inclusive as 7 igrejas de Jesus lá do Apocalipse, é chamando a igreja ao arrependimento para a santificação. Primeiro chamado ao arrependimento para a conversão de pecadores condenados ao inferno para a glória de Deus. Continua pregando o Evangelho agora para arrependimento, para que esses pecadores remidos cresçam no conhecimento de Deus e em santidade de vida. É isso que eu vejo na Bíblia e nada além disso. E sofro muito vendo o que a igreja faz. Cheia de pastores falsos conduzindo crentes falsos. Então, como nós pregamos no domingo passado sobre a igreja evangelizadora, tendo em vista os não convertidos, hoje a gente vai pregar a igreja autoevangelizadora, a que prega para si mesmo. Qual é o nosso papel como crentes dessa igrejinha aqui? Gálatas 6:1. Vamos ler só um versículo e vamos trabalhar aqui, vendo outros versículos, sobre isso que o homem diz, só no primeiro versículo de Gálatas. Do capítulo 6 de Gálatas, só no primeiro versículo. Os outros também tratam do assunto, mas vamos ler só o primeiro. Isso foi para uma igreja, como todas as cartas são escritas para igrejas, não são escritas para pecadores não convertidos, não. Elas são escritas para a igreja, ou seja, o profeta, apóstolo, continuou evangelizando evangélicos, como a gente chama hoje. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado.
Repare que esse que não seja também tentado é a mesma coisa daquele que for surpreendido em alguma falta. Só já lembrando isso aqui para vocês. Então, olha, irmãos, relembrando. Domingo passado nós falamos sobre a igreja e a evangelização e fizemos uma breve caminhada desde Adão. Desde a primeira evangelização que foi feita, que é o evangelho Boa Nova. Então, qual foi a Boa Nova dada lá para Adão e Eva, que virá o Redentor? O filho da mulher pisará. Aquele foi o primeiro evangelho que foi ali. Virá o homem que vai resolver esse problema do pecado. Então a evangelização dos primeiros pais, Deus os evangelizou primeiro. E a evangelização pelos primeiros pais, passando por patriarcas, sacerdotes, reis, profetas, a gente viu tudo isso. Até chegar na igreja dos nossos dias, a única agência deixada por Deus para cuidar dessas coisas espirituais. Todas as outras agências são para cuidar das coisas materiais do mundo, que jaz no maligno. Mas é tudo de Deus, inclusive o maligno. É tudo de Deus. Então a igreja é a única agência de Deus para prosseguimento do seu plano eterno de redimir a criação que Ele mesmo amaldiçoou lá em Adão. Por tua causa toda a terra é maldita. Foi Ele que amaldiçoou. Quem vai desamaldiçoar agora? Ele mesmo, no tempo certo. Então ele já começou a dizer como era que ele ia fazer isso. Redimia toda a sua criação, e ele faz isso, está na Bíblia, a partir dos seus eleitos. Os seus eleitos são seus agentes na pregação do Evangelho da salvação que os alcançou, invariavelmente por um chamado ao arrependimento. Quem não for salvo por um chamado ao arrependimento não é salvo, é membro de igreja. Salvo não é. Se ele nunca entendeu a queda, se ele nunca entendeu que é um miserável, desgraçado, condenado ao inferno, não há chance nenhuma de ele ser convertido. Então, irmãos, olha só. São esses remidos, os eleitos de Deus, que vão pregar o Evangelho para que Deus arrebanhe os seus eleitos desde antes da fundação do mundo, como está escrito no Apocalipse e em vários lugares da Bíblia. Nas casas apostólicas estão escritos isso também. Aqueles que foram salvos em Cristo Jesus serão chamados no poder do Espírito Santo, sim, mas chamados por quem? Por anjos? Não, nós pecadores vamos chamar. Olhem que honraria Deus nos concede. Pecadores miseráveis, porém remidos em processo de santificação, e agora chamam outros ao arrependimento, para que eles entendam a maravilha que aconteceu com ele. É isso que a igreja faz? Não! A igreja chama a gente para ser abençoado. Vamos ser abençoados, vamos para a reunião de oração para Deus abençoar todo mundo. Então, meus irmãos, como nós sabemos pelas Escrituras, somente os eleitos de Deus recebem a revelação da salvação. E somente a igreja de Cristo, que é composta pelos eleitos de Deus, continua recebendo iluminação do mesmo Espírito que inspirou a palavra, para agora interpretar, para agora entender essa palavra, aprender essa palavra e pô-la em prática. Não pode ser diferente disso. É isso que é igreja. Tem que pôr em prática a vontade de Deus revelada em Cristo Jesus, que me salvou no poder do Espírito Santo. Somente assim, irmãos, pela prática da palavra, a igreja é capacitada a evangelizar, seja para os não convertidos, seja para os convertidos, para santificá-los, para que cresçam em conhecimento do Senhor, até que o Senhor volte para buscar a sua igreja, conforme o Pai lhe deu. E ele dirá, como disse lá no caso dos 12 apóstolos com ele. Assim como ele disse lá naquele caso dos 12, João 17, versículo 9, Pai, nenhum dos que tu me deste eu perdi, a não ser o filho da perdição. Aliás, no versículo 12. Ele estava se referindo a Judas. Pois é, nenhum dos que tu me deste eu perdi, a não ser o filho da perdição. Pois Jesus vai repetir essa oração no último dia, quando ele vier. Pai, aqui está toda a igreja. Aquela multidão com vestes brancas, está aqui, Pai. Todos os que tu me deste, nenhum eu perdi, a não ser o filho da perdição. Ele vai repetir essa oração lá no último dia. Quase certeza. Então, irmãos, como no domingo passado nós focamos mais na evangelização para a conversão de pecadores, o que a igreja não faz, como deveria fazer, hoje nós falaremos na evangelização para a santificação de pecadores convertidos,
o que a igreja também não faz, como deveria fazer. Trata-se do que eu chamo de autoevangelização, para a edificação mútua dos seus membros, o que já era uma necessidade lá no tempo dos apóstolos. Tanto que o homem está dizendo aqui, e escreve em várias cartas, problemas que havia dentro da igreja. E ele chama atenção várias vezes, mandando que uns se edifiquem uns aos outros. Vocês ajudem uns aos outros. Olha, esse irmão aí, como é que você mantém esse irmão aí na igreja, por exemplo? Por isso, irmãos, o ensino e a admoestação constante dos apóstolos em suas cartas, especialmente o apóstolo Paulo, que foi quem mais escreveu, sempre no sentido de discipular e disciplinar os irmãos. Todas as cartas têm esse objetivo. As cartas apostólicas não têm a finalidade de converter ninguém. Elas foram escritas para igrejas, pessoas supostamente já convertidas. Para quê? Em várias delas, Paulo diz isso. Para que cresçam no conhecimento de Deus. Já falei para vocês isso. Todas as vezes que há no Novo Testamento a palavra crescer ou crescimento, com exceção de Atos, que foi quando começou a igreja e disse que a igreja crescia em número, porque a igreja estava se espalhando. Ali está falando em crescimento, porque a igreja estava se espalhando pela terra. É o único lugar que fala a palavra crescer, crescimento, está relacionado à quantidade de membros. Todos os outros casos que no Novo Testamento que fala em crescimento, em crescer, é no conhecimento de Deus. É crescer em santidade devida. Todos os casos. Muito bem, irmãos, então, olhem só. Para que isso? Para louvor da glória de Deus, como o apóstolo explica em todo canto. Então, esse é o principal motivo pelo qual precisamos estudar, eu insisto tanto aqui, lembrar e relembrar os ensinamentos do Senhor Jesus e dos seus apóstolos, certos de que o Espírito Santo, como o Senhor prometeu, vimos na pregação passada, eu mandarei o Espírito, ele vos para lembrar tudo o que eu falei, ele vos conduzirá a toda a verdade. Ele não prometeu? Então ele vai nos conduzir numa caminhada de santidade de vida, como nós lemos na pregação de 2 domingos atrás. Segundo é a verdade de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, vejamos as orientações de Paulo aqui, só o primeiro versículo. Os outros também estão tratando do mesmo assunto, mas só esse primeiro. É aos Gálatas? É. Mas é a palavra de Deus que é eterna, portanto é a nós também. É uma igreja igualzinha a nossa, não é diferente, cheia de pecadores, do mesmo jeito. Então, olhem só. Se alguém for surpreendido em alguma falta, a primeira parte do versículo. Se alguém for surpreendido em alguma falta. Então, normalmente, quando a gente lê esse versículo, o que é que a gente pensa na hora? É que alguém flagrou alguém em alguma falta. Não é esse o sentido que o homem está falando aqui, não. Tanto que ele diz no final: guarda-te para que não sejas também tentado. Então, esse aqui que ele está falando, vou explicar isso aqui mais a miúde, ser surpreendido em alguma falta é você mesmo estar sendo tentado e entrando numa cilada do pecado sem perceber. Você mesmo vai depois dizer: como é que eu fiz isso? Quantas vezes acontece conosco? Presta atenção, irmãos. Repito aqui, o apóstolo não está falando da possibilidade de um irmão ser flagrado em algum pecado, especialmente em adultério, é o que mais acontece na igreja. Alguém descobriu algum pecado escondido do irmão, não é disso que o homem está falando. Repito, o ensino aqui é no sentido de mostrar que todos nós podemos ser enganados pelo pecado, mesmo que nem imaginemos, a ponto de sermos surpreendidos em uma situação tão difícil provocada por aquele pecado que a gente caiu, entrou de gaiato no navio, como se diz, por desatenção, e chegamos a ficar espantados, tipo: como é que eu caí nessa? Como é que eu me meti nessa confusão? Como é que eu permiti que isso acontecesse na minha casa? Isso, você está sendo surpreendido pelo pecado. Aí ele está dizendo aqui que os outros irmãos que são fortes devem ajudar esse irmão que está nessa situação fraca
e cuidar para que também não caia que nem ele. Ou seja, o próprio pecador, é ele quem cai em si, é ele quem fica surpreso, espantado, surpreendido, simplesmente por não ter lembrado a palavra de Deus, que diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto quem o conhecerá. Jeremias 17:9. O crente que está enfraquecido não lembra que a palavra chama atenção para isso. Ou as palavras do próprio Senhor Jesus, ao afirmar de forma terrível que do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. O Senhor Jesus disse isso. Mateus 15:19. Ou da palavra do próprio apóstolo, aqui mesmo em Gálatas, mais atrás uma coisinha, no capítulo 5. Mais atrás um pouquinho de nada, versículo 19. Ele diz isso, que as obras da carne, nossas obras pecaminosas, são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedizes, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Paulo está escrevendo a uma igreja, prestem atenção, tomem cuidado com isso. É esse o caso, irmãos. Então, qualquer um de nós, se não estiver atento, se não estiver com a palavra guardada no coração, como o salmista do Salmo 119, aqui que nós lemos agora, diz no capítulo 11, versículo 11, aliás, Salmo 119, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Aí eu não vou ser surpreendido por algum pecado, porque eu vou estar com a palavra o tempo todo me dizendo: opa, aí não. Ou então, opa, aí sim, faça isso. Você tem que fazer. Mas não estou com vontade de fazer, mas tem que fazer. Como, por exemplo, corrigir um filho. E os pais não fazem mais isso. É este o caso, irmãos. Pela graça de Deus, detalhe, é pela graça de Deus que o irmão ainda pode ser surpreendido cometendo alguma dessas faltas. Em especial aquelas que são aceitáveis, perfeitamente aceitáveis em nossa cultura mundana, em nossa sociedade pervertida, na qual a igreja está imersa. Não é inserida, não, é imersa. Quem não conseguir ser surpreendido em alguma falta, está em má situação, na verdade. Essa pessoa está tão insensível para o pecado que nem se dá conta que está cometendo um pecado. Então isso aí, a situação já está meio perdida, digamos assim. Aí, irmãos, diante de uma palavra dessa do apóstolo, logo no iníciozinho desse capítulo aos irmãos Gálatas, é só a gente fazer uma autoanálise. Quase toda pregação eu faço algum questionamento desse tipo aqui. Uma crítica honesta de nós mesmos, cada um de si mesmo. Normalmente nós achamos que estamos relativamente, não é nem totalmente, é relativamente vacinados contra prostituição, sabe, são pecados mais agressivos da sociedade, em que nós estamos imersos. Não, impureza, que tem a ver aqui com sexo, tudo isso aqui, lascívia, tudo isso aqui tem a ver com sexo, adultério, feitiçarias, bebedices, bêbado, não, crente, não, eu não vou me meter nisso. Então esses pecados aqui, que a gente considera mais grosseiros, digamos assim, na sociedade, a gente acha que está vacinado contra eles. Mas quando conseguimos trazer à luz, sinceramente, trazer à mente, outros pecados que não são assim tão agressivos na nossa sociedade e nós participamos deles naturalmente, quando a gente consegue trazer inimizades dentro da igreja, na família, porfias, o que é porfia? Disputa, dentro da igreja, na família, ciúmes, todo mundo sabe o que é ciúme, dentro da igreja, na família, iras, dentro da igreja, na família, discórdias, dentro da igreja, na família, com toda a naturalidade do mundo, todo mundo sabe disso. Dissensões, facções, racha dentro de igreja,
Um grupo que gosta quando é o pastor que prega, outro grupo que gosta quando é o outro pastor que prega, um grupo que vai para o grupo de oração de fulano de tal, mas não vai para o grupo de fulano de tal. Isso acontece em Corinto, estão lembrados? Grupo de Paulo, grupo de Pedro, grupo de Apolo, grupo de... Isso não é novidade nenhuma, não. Isso existia no tempo dele. Estou dizendo, nós somos pecadores, desde o tempo de Adão até hoje, até Jesus voltar. Não tem novidade nenhuma, não. Invejas. Irmãos, é terrível uma pessoa invejosa. Porque o invejoso é pior do que o ambicioso. A pessoa pensa que é a mesma coisa, mas não é não. Ambição é você ter vontade de possuir alguma coisa e não é necessariamente pecado. Trabalhe para conseguir aquilo, se for o caso. Veja se é para a glória de Deus, veja se é para você ter mesmo. Isso lute, trabalhe. Agora o invejoso não. O invejoso é o que não tem e não quer que o outro tenha. Ele quer que o outro se lasque, como eu dizia aqui na Paraíba. Se o camarada tem uma Ferrari, eu quero que ele entre debaixo de um trem, debaixo de um ônibus, porque você não consegue ter uma Ferrari. Então a inveja é muito pior. E a gente vê isso dentro da igreja. Camarada que diz claramente, por mim eu quero que você morra. Dentro da igreja. Nós já vimos eu e Paulo em reunião de presbitério, já vimos pastor dizer isso a outro. Dentro da igreja. Então, irmãos, quando nós trazemos esses, inclusive glutonaria, quantos gulosos a gente conhece, que comem de forma compulsiva, parece que estão morrendo de fome, vão morrer de fome. Guloso, isso é pecado, gula, é pecado, glutonaria. Pois é, mas isso é perfeitamente aceitável nas nossas casas, se for o caso. Então, irmãos, nós precisamos nos sentir, se a gente trouxer à tona isso aqui, a gente precisa se sentir, pela graça de Deus, surpreendido. Eu estou mesmo envolvido nisso. Eu tenho inveja do irmão tal. Ou eu tenho ciúme do irmão tal. Ou eu tenho raiva do irmão tal. Eu não quero conversa com esse grupo aí? Pois é. Será que a gente consegue se surpreender ao perceber que, rapaz, eu estou envolvido nesse pecado? Precisamos nos sentir surpreendidos, irmãos, em diversos desses pecados aqui, especialmente aqueles ligados ao orgulho, à arrogância, à presunção, à justiça própria, que nos envolvem tão facilmente e nos afastam de Deus, consequentemente da comunhão dos irmãos. As irmãs na Safra, uma época que tiveram aqui, resolveram fazer 2 grupos de oração. O grupo coordenado por fulano de tal e um grupo coordenado por fulano de tal. Eu disse na hora, isso não vai dar certo. Vai começar a haver disputa. E avisei, esse negócio de reunião de oração na casa de fulano, fulano, apenas bolacha só daquela, sei lá como é o nome, creme crack e café. Em qualquer uma. Se não, aquela que tem mais posse vai fazer um lanche com a beleza, depois da reunião de oração. A outra que não tem posse, coitada, quando a reunião for na casa dela, ela vai dizer, e agora, meu Deus, como é que vai ser? Como é que eu vou dar uma torta bonita daquela que a irmã lá deu? Isso não pode, isso é pecado, isso é favorecer o pecado, a disputa, a ciúme. E eu avisei aqui, em qualquer casa é bolacha com café, só. Senão vai dar problema. E deu, assim mesmo, deu problema de disputa. Acabou. Nós precisamos nos surpreender, irmãos, saber de, peraí, eu estou envolvido nesse negócio aí. Irmão, vamos orar comigo? Eu estou envolvido nisso aqui, sabe? É por isso, irmãos, que Paulo admoesta e exorta aqueles irmãos e a nós, é a palavra de Deus, mostrando o papel, como eu digo, autoevangelizador da igreja. Isso não é só papel de pastor, não. As cartas dizem, é para os irmãos, a carta não foi nem escrita para os pastores de cada igreja, a de Jesus foi. As cartas de Jesus foram escritas para o anjo da igreja, que é o mensageiro, o anjo é sinônimo de mensageiro. Aquele anjo ali traduza por mensageiro, a palavra original é mensageiro. Então é o pastor, o mensageiro da igreja é o pastor, ou quem o valha que traga a palavra de Deus para a igreja. É o mensageiro, ali Jesus mandou a carta para o mensageiro da igreja. Aqui não, as cartas de Paulo, ele não cita nem o nome de líder de igreja. A carta é para os coríntios, é para os romanos, é para os gálatas, é para os tessalonicenses. Ele sequer cita quem é o pastor da igreja lá, ele não cita. Né? Então é para a igreja, é para todos os irmãos. É para todos os irmãos.
Eu até falo aos irmãos em alguns casos aqui que eu cito nomes de pastores falsos que estão ensinando errado. Pastor, isso é antiético. Você sabe o que é ética? Eu já sei que o irmão não sabe. Quando eu pergunto, você sabe o que é ética? Não é isso que a gente diz aqui. Ética é falar mal de... Não é isso que é ética. Você sabe o que é ética? Não, nem sabe. Pois é. Então, eu não vejo na Bíblia os profetas do Velho Testamento apontando o dedo para os falsos profetas e chamando a atenção de Israel. Eu não vejo o Senhor Jesus Cristo chamando os pastores do tempo dele de hipócritas, ladrões, salteadores, bandidos. Eram os fariseus, eram as autoridades religiosas de Israel. Eu não vejo Paulo citando o nome de Himeneu, Fileto, Alexandre. Cuidado com eles. Estão causando grandes males à igreja. Eu não vejo na Bíblia isso. Então por que eu não vou fazer? Porque a sociedade diz que isso é antiético. A sociedade sabe lá o que é antiético. Eu não vejo João na sua carta a Gaio citando o nome de Diótrefes. Esse cara está causando grande mal à igreja. Era um líder da igreja. João falou mal até de Judas depois de morto, era um ladrão. Hoje, se fizer isso, o cara fala mal até de ladrão. Pois é, João disse, era um ladrão depois de morto. Então, irmão, tem que tomar cuidado. O que é que a Bíblia ensina? Eu quero lá saber o que é que a sociedade diz. Então, é a demonstração às igrejas e a nós, mostrando o papel alto evangelizador da igreja. Não é só do pastor, não. No sentido de santificar pecadores já convertidos, membros de igreja, mas continuam pecadores que podem ser surpreendidos em alguma dessas faltas aqui, que nós vimos. Lembrando que todos nós corremos esse perigo. Por isso que o homem, quando fala naquele que for surpreendido, no fim do versículo ele diz, cuidado, cuidado, que tu também pode ser. Por isso devemos estar sempre alertas, um ao outro, o pastor para todo mundo, mas um ao outro. E não disputando ciúme, porfia, divisão, discórdia. Por isso, irmãos, depois de chamar a atenção de toda a igreja, logo na primeira parte do versículo, irmãos, é para toda a igreja. Se alguém for surpreendido em alguma falta, então ele está chamando a atenção da igreja toda, porque alguém da igreja pode vir a ser surpreendido em alguma falta. Repito, ele não está dizendo aqui, alguém descobriu que o irmão tal está... Não é isso não que ele está falando. Já expliquei para vocês o que é que quer dizer que ele está dizendo aqui. Então ele está chamando a atenção aqui. Depois de chamar a atenção para esse perigo, a que todos deveriam estar atentos, para evitar que alguém fosse enredado, envolvido por algum pecado, sem prestar atenção, em seguida, logo na seguida, ele continua ordenando aos mesmos irmãos, dizendo, vós, que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Então, olha, foi para todos os irmãos, Igrejinha 13 de maio. Se alguém dentre vós for surpreendido pelo pecado, isso não quer dizer, se vocês descobrirem que não, é o próprio irmão, ele foi surpreendido em algum pecado, então vocês que não foram surpreendidos pelo pecado, que são espirituais, corrijam esse irmão com brandura. A igreja deve agir assim, irmãos? Por quê? Porque todos nós somos igualmente pecadores, remidos, mas pecadores, em fase de santificação no poder do Espírito Santo, é assim que a Bíblia diz. Agora preste atenção, irmãos. Quando Paulo escreve, vós que sois espirituais, aí, de cara a gente lembra dos pentecostais, que tem uma visão de espirituais como alguma coisa diferente de ser crente. Ele não está se referindo a um suposto grupo de ungidões, que recebe um espírito e fala em língua e profetiza. Não é isso como está falando, não. Isso é tudo tolice. O que ele está falando, não existe irmãos mais santos do que outros, não é isso não. Ele está escrevendo a todos os irmãos da igreja, que tanto pode ter alguém surpreendido em pecado, como ele chama aqui, como pode ter outros que estão firmes na palavra, que ele chama aqui de vós que sois espirituais, capacitados a dar suporte àquele irmão que está sendo tentado e que foi surpreendido em algum pecado.
Um irmão que esteja fraco. Então esse que não está fraco, que está espiritual, que está firme na palavra, diz, irmão, vem cá, irmão. Ou o próprio irmão chegar, meu irmão, olha, eu estou pensando em fazer um negócio assim, assim. Que é isso, irmão? Como é que você quer fazer um negócio desse? Você não sabe se é ilícito? Vamos para a palavra? É isso como está falando aqui. Então, irmãos, essa é a função auto-evangelizadora da igreja, se auto-evangelizar uns aos outros, que tem na Bíblia bem 20 vezes, uns aos outros, 26, sei lá quanto, uns aos outros, o tempo todo. Enquanto reunião de pecadores remidos, que se edificam mutuamente na verdade de Deus em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. É isso que é a igreja. Igreja não é empresa. Igreja não é instituição sócio-religiosa, como eu já disse, clube sócio-religioso, empresa religiosa, mas é assim que ela funciona. Com um pastor gerente, administrador, capacitado a fazer a igreja crescer. Não precisa de Espírito Santo para fazer a igreja crescer como a igreja faz. Mas não precisa mesmo. Basta ser um bom empresário, basta ser um bom administrador, basta ser um bom marqueteiro, basta ser um bom psicólogo. Por isso que alguém mandou para mim, já disse aqui, vou dizer de novo, alguém mandou um quadradinho desse para mim, que estava escrito lá por um desses homens de Deus do passado. Se Deus retirar o seu Espírito Santo da igreja de nossos dias, o mundo não sentirá nenhuma diferença. Por quê? Porque a igreja de nossos dias não tem o Espírito Santo. Então Deus tirar o Espírito Santo não vai alterar nada. Ela vai continuar trabalhando do jeito que ela trabalha, com poder totalmente tecnológico e capacitação administrativa, financeira, marqueteira, psicológica. Não precisa ser crente para fazer uma igreja grande, não precisa ter Espírito Santo coisa nenhuma. Isso que a gente vê nas igrejas, não precisa de Espírito Santo de nada. Qualquer um pode fazer, eu posso fazer isso. Sou administrador, consultor de empresa, tenho vários cursos de especialização em psicologia. Eu não sei como enrolar as pessoas, mas não é isso, não é esse o meu papel aqui. Meu tempo de gerente do Banco do Brasil já passou faz tempo. Meu tempo de administrador, consultor de empresa, inclusive empresário, já passou faz tempo. Já disse, fui obrigado a demitir 94 funcionários e extinguiu a empresa porque não quis entrar na corrupção do governo. Sou eu o bambambam? Não, Deus me segurou. Deus me segurou. Então, irmãos, é por isso que vemos tantas ordens apostólicas para que cuidemos uns dos outros. O que é sinônimo do que eu chamo de autoevangelização, a fim de nos fortalecermos mutuamente na fé. O que é fé? Conhecimento da palavra e obediência com base nesse conhecimento. É isso que é o sentido de fé, como a Bíblia fala aqui. Não é fé, eu creio, vou fazer uma fezinha na loteria. Não é isso não. Creis em Deus? Tiago diz isso. E os demônios também creem e tremem. Pois é, você diz que crê, mas não treme. Então você não sabe nem quem é Deus. Então esse crer em Deus, vimos hoje na aula dos meninos, esse crer é crer sabendo o que foi que aconteceu, não é crer em Deus. Eu creio em Deus sim, os demônios também creem. Eu quero saber se esse seu crer é saber quem Ele é, o que foi que Ele fez na sua vida, salvando, como é que Ele conduz a sua vida agora, sua vida é conduzida por Ele? Não! Então você não crê em coisa nenhuma, você nem foi salvo. Mas é membro de igreja. Todo mundo é membro de alguma igreja. Então, irmãos queridos, olha só. Lá em Romanos, capítulo 14, versículo 13 a 23, por exemplo, Paulo discipulando aqueles irmãos romanos, a carta mais completa sobre a doutrina da salvação. Romanos, Efésios e Gálatas são preciosas nessa doutrina da salvação. Então, a carta mais completa. Pois é, Paulo está ensinando aqueles irmãos ali, porque havia uma confusão lá entre os irmãos. Alguns achavam que comer determinada comida ou alguma coisa era pecado. Aí quem estava comendo estava escandalizando. Aos coríntios aconteceu isso também. Os irmãos consideravam pecado. Aí Paulo diz aos irmãos lá, olha, vocês que são fortes na fé, suportem os outros que são fracos. Esse suporte tem dois sentidos. Suportem, aguentem e sirvam de suporte.
Aí no capítulo 15, logo no versículo 1, ele diz: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Eu tenho que levar em consideração o meu irmão que é fraco. O irmão foi surpreendido agora no pecado, achando que eu estou pecando, e eu não estou, eu sei que não estou. Então eu vou ter que abrir mão disso aqui, para o irmão não cair em pecado por besteira. O mesmo aconteceu lá em Corinto, vocês estão lembrados. Pode comer, não pode, olha, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, se eu sei que eu comer a carne está escandalizando o irmão que é fraco, então é melhor eu não comer. Para não dar motivo do irmão que é fraco pecar. Foi surpreendido por um pecado que o envolveu porque ele não sabe. Então, meus filhos, este é o mesmo ensinamento aqui para a igreja de Gálatas, é o mesmo ensinamento para a nossa igrejinha, para qualquer igreja que se auto-evangeliza. Se algum irmão se acha fraco, vacilante, ele pode cair. Ele pode ser surpreendido em alguma falta, como o homem começa dizendo no versículo dele aqui. E nós, os que estamos firmes ou fortes, como Paulo diz aos Romanos, ou seja, vós que sois espirituais aqui de Gálatas, é a mesma coisa, simplesmente precisamos corrigi-lo, atenção, com espírito de brandura, porque eu não sou melhor do que ele. Nós temos aqui em nossa igreja situações em que o irmão quer corrigir outro, demonstrando claramente a sua superioridade espiritual e o escambau. Eu já vi um irmão da nossa igreja dizendo a outro que o outro disse que era crente há algum tempo, há não sei quanto tempo, e o outro, eu tenho não sei quantos anos de crente já. Ou seja, ele achava que ele era muito mais do que o outro, porque ele tinha mais tempo de que... Eu olhei e disse, meu Deus do céu. Então é por isso que ele está dizendo aqui, o corrigir com brandura. Você é igual a ele. Exatamente igual. Pecador. Se for remido, é exatamente igual. Pecador remido. Então cuide dele. Se você está vendo que ele está fraco, cuide dele. Então, meus filhos, esses que são melhores, os que são melhores do que aquele que for surpreendido em algum pecado, o apóstolo tem o cuidado de completar logo em seguida. E guarda-te, para que não sejas também tentado. Isso quer dizer, guarda-te, para que tu também não sejas surpreendido em alguma falta. É isso que ele está dizendo, é a mesma coisa. Mas todo mundo de igreja que lê esse versículo vai achar que é surpreendido em alguma falta, é alguém flagrar um irmão em pecado, do jeito que vai pensar que esses que sois espirituais é alguém ungidão. Não é. Nem uma coisa, nem a outra. Ele está falando para irmãos da igreja, pecadores, remidos, que precisam ser santificados, auto-evangelizados, cada um suportando o outro na medida da sua competência, da sua capacidade. Eu sei que o irmão não tem capacidade de entender alguma coisa, então eu tenho que tomar cuidado com esse irmão ao falar com ele e ver como é que eu vou fazendo com que ele entenda. Lembrando, a comunicação é responsabilidade do comunicador e não de quem recebe a mensagem. É de quem emite a mensagem. Ele é o responsável pelo entendimento. Não é o outro que não entendeu. E normalmente ele diz, você não entendeu nada. Mas peraí, meu amigo. Então você não soube explicar direito. Essa que é a verdade. Ou não explicou de forma adequada para que o outro entendesse. Pronto. Então, irmãos, a gente tem que prestar muita atenção a isso. Guarda-te. Não há aquele que pode ser surpreendido no pecado? Sim. Então tu que és forte, chama a atenção dele e corrige-o com brandura. Por quê? Porque tu és igual a ele. E pode acontecer de tu mesmo cair, do mesmo jeito que ele caiu. Ou seja, assim como aquele que pode ver a ser surpreendido em alguma falta, alguém que no momento esteja qualificado como espirituais, como ele diz aqui,
se não se guardar, pode vir a ser alguém surpreendido em alguma falta logo em seguida. É isso, por isso que a gente tem que cuidar um do outro o tempo todo. O que quer dizer isso? Comunhão, irmãos, comunhão. Igreja era para ser comunhão. Porque já vimos aqui nessas pregações de igreja, bem umas 5 já. Igreja é o corpo de Cristo, igreja é a família de Deus, igreja é a coluna e baluarte da verdade. É mesmo? A Bíblia diz isso. As igrejas que a gente conhece são isso mesmo? Não são. A gente sabe que não são. Que corpo de Cristo o quê? Não existe corpo com membros totalmente dispersos, cada um para o seu lado e acabou sua conversa. Não existe, isso não é corpo. Pois é, a igreja é assim. Quanto maior, mais ela é assim. Não existe corpo coisa nenhuma. Família de Deus, que família? Alguém já viu família que só se reúne uma vez no domingo para cantar aleluia, não sei o quê, e depois não tem nem conhecimento, nem quer ter dos irmãos? Que conversa é essa? É isso que a gente chama de igreja. Quanto maior, pior. Comunhão, irmãos. Comunhão para estudar, humildade para aprender e para ensinar. Os dois têm que ter muita humildade, tanto o que ensina quanto o que estuda. Comunhão para compartilhar os dons espirituais, como Paulo disse aos Romanos, que eu vou passar uns dias com vocês aí, dividindo alguns dons. Quem lê isso pensa que o homem está falando em falar em língua e profetizar. Não é não. O homem está falando em conhecimento de Deus, em doutrina, ensinamento doutrinário junto com os irmãos. Era isso que ele estava falando. Como ele falou na carta toda. Ele estava falando em dom espiritual, espetacular, miraculoso. Não tem nada a ver com o que ele está falando ali. Então, irmãos, para compartilhar dons recebidos do Espírito Santo, conforme lhe apraz pela sua graça. Eu não sou nada, eu recebi um dom exatamente para edificar o meu irmão. Foi para isso que eu recebi. Senão eu não teria recebido. Não existe dom para mim mesmo. É assim, irmãos, que nós precisamos viver com a Igreja de Cristo. Num versículo só. A gente vê aqui só o primeiro. Os outros tratam do mesmo assunto. Levar as cargas uns dos outros. As cargas uns dos outros. Está escrito aqui mais na frente. O 2, o 3 e o 4 eu vou só ler para vocês verem a continuação da coisa. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque, atenção, os espirituais, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, seu trabalho, e então terá motivo para gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então vamos estar deixando claro aqui que os espirituais que ele está falando não são melhores daquele surpreendido em pecado. O surpreendido em pecado não é mais pecador do que o espiritual. Nós somos uma igreja, um corpo de Cristo, peças do mesmo corpo, que precisamos nos ajustar para trabalhar junto. É isso, irmãos. Então nós precisamos ter comunhão. É assim que precisamos viver como igreja de Cristo, igreja que se auto-evangeliza constantemente na comunhão do Espírito Santo, para crescer no conhecimento de Deus. Para quê? Para levar uma vida de santidade para louvor da glória de Deus. Que Deus abençoe nossa igrejinha, para que seja assim, para louvor da sua glória. Amém.